Muito boa tarde, meu nome é Ariel Fontinelli. Estamos iniciando mais uma da nossa série de entrevistas aqui no Instagram. Hoje eu vou conversar com o ex-vereador, ex-senador, também ex-secretário municipal do Trabalho, o economista Jefferson Praia. Ele vai falar comigo hoje sobre desemprego no Brasil. Lembrando que essa live vai ficar salva, você pode assistir quando acabar. Se quiser postar nos stories, você pode marcar o portal O Poder. Então, em instantes, o nosso convidado irá entrar e aí nós podemos iniciar essa conversa. Por fim, você pode mandar a sua pergunta aqui no chat, que no final de cada pergunta eu vou conceder o espaço para o nosso convidado responder a pergunta. Então, muito boa tarde a todos que estão entrando na nossa live. Em instantes, o nosso convidado irá entrar e aí nós podemos iniciar essa conversa. Você pode mandar sua pergunta. O tema da conversa de hoje é desemprego. Nós vamos falar sobre as taxas de desemprego que ano após ano aumentam no Brasil. Vamos também falar sobre a Zona Franca, sobre a geração de empregos, trabalhos informais, a questão da abertura e fechamento do comércio, que em outras entrevistas a gente já falou, mas querendo ou não a gente tem que sempre ficar relembrando esse fato, porque a pandemia ainda está aí e também nós não sabemos quanto tempo irá durar. Eu vou convidar aqui o nosso convidado e aí ele vai poder entrar. Boa tarde a todos que estão entrando, Rafael Barbosa, Yasmin, Maria Benigno, que já participou conosco em uma entrevista que nós falamos sobre participação das mulheres na política. Se você ainda não assistiu, a entrevista está completa aqui no nosso Instagram. Tá bom, gente? Então, daqui a pouco vai iniciar a nossa entrevista. Você pode ficar aqui conosco para acompanhar essa conversa sobre um tema que reflete em todos os campos da nossa sociedade, que é a questão do desemprego. Tá bom? Só aguardar aqui. Vamos só rapidinho. Tá. Só esperar aqui. Então, enquanto o nosso convidado não entra, né, vamos aqui relembrar qual vai ser a pauta dessa conversa. Hoje eu vou receber o ex-vereador, o ex-senador, também ex-secretário municipal do Trabalho, Jefferson Praia. Hoje ele também é economista e nós vamos falar sobre a questão do desemprego no Brasil e principalmente no Amazonas. Ano após ano, o desemprego aumenta, né? Então nós não podemos culpar apenas a pandemia. Em um mundo sem pandemia, o desemprego no Brasil e no Amazonas era bem alto. E com a pandemia só se consolidou. Então a gente vai abrir esse debate, abrir esse espaço para falarmos por que isso acontece, por que o Amazonas ele está nas cabeças quando a gente fala em desemprego no país. Tá bom, gente? Lembrando que essa live vai ficar salva, você pode mandar sua pergunta, você pode também postar se quiser nos seus stories aí no Instagram para poder divulgar essa entrevista. Vou chamar ele aqui mais uma vez. Eu acho que ele não recebeu o convite. Já convidei aqui de novo. E, enquanto isso, nós vamos aqui aguardar. Quando ele entrar, nós podemos iniciar essa conversa. Olá, E o nosso Ariel, tudo bem? convidado... Opa, Jefferson. Tudo bem? E contigo? Rapaz, melhor agora. Tá bom pra ti aí, o áudio? Ah, tá ótimo. Então, vamos começar, né, a nossa entrevista. Queria primeiro agradecer o senhor por dedicar um pouco do seu tempo para falar sobre um tema que é muito importante, que é o desemprego. Certo. Legal, bicho. É, Eu tô gostando também do teu cenário que nós estamos combinando, né? Ou seja, tu tem livre. vários livros e eu também aqui. Mas sim, olha, esse é um tema, Ariel, muito importante,
e eu fiquei feliz pelo convite, porque, veja bem, nós temos milhões de desempregados no Brasil e milhares de pessoas desempregadas em Manaus e no estado do Amazonas. Então, certamente, o portal O Poder tem seu público e cresce cada vez mais, né? E as pessoas desempregadas, elas não só querem saber por que está acontecendo o desemprego, mas elas querem saber também o que vão fazer. Por exemplo, você é um jovem e está numa oportunidade, né? Eu não sei qual é a tua posição dentro do contexto do portal, mas está numa oportunidade de um trabalho que estás fazendo, não é mesmo? E tu deves estar se sentindo realizado, tá? E isso é muito importante. Agora, por que eu toco nesse ponto? Porque nós temos, por exemplo, em Manaus, milhares de jovens desempregados, entendeu? Você tem no Uhum. Amazonas, e principalmente aquele cara lá do interior, milhares de jovens desempregados. E no Brasil, milhões de jovens desempregados. Então, eu estou falando só de jovens, fora, né, as outras faixas etárias. Então, Cara, esse é o uhum. ponto, né? E estou à tua disposição. O que você quiser fazer, eu estou à Beleza. disposição. Então vamos agora iniciar, né? Eu preparei algumas perguntas para fazer para o senhor, né? Lembrando que o senhor já foi vereador, já foi senador, já tem uma longa experiência. O senhor ministra aula também, né? Na área da economia. Se eu falar alguma coisa errada, você pode me corrigir, tá bom? Em relação, né, à nossa pauta principal, que é o desemprego, eu estava falando aqui antes do senhor entrar que o desemprego, ele é um assunto que não é de hoje. O desemprego é um assunto que já está aí há muito tempo, né? E com a pandemia só se agravou mais, né? Muitas empresas faliram, muitas empresas fizeram aquelas demissões em massa. E eu queria saber do senhor, né, pegando antes da pandemia, por que que o Brasil, né, e principalmente o Amazonas, ele está sempre liderando as cabeças, né, porque todo final do ano, no último trimestre, o IBGE sempre solta essas pesquisas. E na lista, o Amazonas está sempre nas cabeças dos estados com mais desempregados. E eu queria saber do senhor por que que isso ocorre ano após ano, e com a pandemia agravou mais ainda. Veja bem, antes nós tínhamos desemprego. Na verdade, uma economia sem desemprego, ela só existe teoricamente. Começa por aí. Então não tem aquele momento na economia que o desemprego zerou, né? Então nós podemos Uhum. até sentir um momento, porque você tem a oferta de trabalhadores, né, e a demanda é, aqui pelas empresas, né, de trabalhadores, certo? Essa oferta e demanda. Se essa oferta é muito grande e a demanda é pouca, então tu tem desemprego. Então podemos ter tido alguns momentos lá atrás com muita redução do desemprego, em alguns momentos o Brasil teve isso, mas o país sempre teve esse problema. Esse é um problema sério. Então, muito bem, antes da pandemia nós víamos com desemprego, estava na faixa, vamos dizer, de 11% da população economicamente ativa, ou seja, da população que está com idade apta para o trabalho, certo? Então, a partir do momento que a pessoa está apta para o trabalho até a aposentadoria, tem um número de pessoas no país, isso é a população economicamente ativa. Então, nós tínhamos 11 milhões e pouco de desempregados. Muito bem. O que acontece? Vou fazer primeiro uma abordagem geral para a gente chegar aqui no Amazonas, certo? Então, você Uhum. tem aí o desemprego acontecendo, por exemplo, pelas razões das políticas econômicas estabelecidas. Entendeu? De repente, você tem um contexto na política econômica que ela não faz com que os investimentos aconteçam. Porque, na verdade, Ariel, o que gera emprego é investimento. Entendeu? O que gera emprego é investimento. Ou seja, temos empresas investindo, as empresas vão contratar pessoas, certo? Certo. Tem, você não tem um investimento ocorrendo, então você, né, infelizmente, não vai ter emprego. Então, o contexto geral da economia, quando o empresário percebe que não é legal para investir, por exemplo, de repente, taxas de juros muito elevadas, quem tem dinheiro prefere colocar esse dinheiro, né, aplicado em algum tipo de aplicação no mercado financeiro do que Uhum. colocar o dinheiro no setor produtivo.
isso tudo diminui os investimentos. Portanto, nós tivemos sempre sérios problemas dessa natureza. Hoje, Entendi. hoje nós também temos problemas dessa natureza, porque a política econômica atual e a posição na qual se encontra a economia brasileira e com fatores políticos também, o país não, os empresários não estão se sentindo à vontade para investir, além da pandemia, que a pandemia ela, vamos dizer, ela causou uma realidade que impactou a vida de todos nós e no mundo inteiro, certo? Então, Sim. com isso, os investimentos não acontecendo, que a gente pode depois colocar razões pelas quais, e detalhar mais isso, porque esses investimentos não estão acontecendo, e, e com a pandemia, porque a pandemia, o que, que ela acontece? O que, que tínhamos? Quem estava com alguma empresa, por exemplo, o cara estava com uma empresa aí de, vamos dizer que tinha alguma coisa na área de turismo, né? Sim. Pandemia, essa empresa dele foi impactada. Ou deve estar fechado hoje, né? Ou se está sobrevivendo, sabe Deus, com algum tipo de criatividade, né? Que ele consegue, né, talvez, Uma alternativa, solucionar né? de forma muito complicada. Né? Sim. Então, o estado do Amazonas, o que, que acontece? A nossa economia ela é toda ancorada, né, no polo industrial de Manaus, certo? Sim. Nós temos a nossa galinha dos ovos de ouro, que são as indústrias do PIN. Então, essa indústria que faz funcionar a economia, ela que gera a maior parte dos empregos. Né? E aí, claro que ela que influencia o restante da economia, entendeu? Porque essa Sim. indústria ela faz a economia funcionar. Muito embora outros setores eles tenham um percentual muito menor, certo? Então, é, isso tudo faz com que, por exemplo, nós tenhamos no interior do estado uma realidade, né, em que ao longo dos anos os investimentos para termos a geração de emprego foram prejudicados, né? Não Foi. aconteceram da forma como deveríamos ter, por diversas razões, né? Por diversas razões, na minha avaliação, muito mais até por falta de iniciativa mesmo. Nós temos que ser mais ousados e responsáveis. Como responsáveis dentro do contexto ambiental? Estou falando aí dos investimentos voltados, por exemplo, ao aproveitamento dos recursos naturais. Por exemplo, tu vais criar peixe. Não é Tu vais criar peixe em igarapé. Tem toda uma metodologia para criar peixe em igarapé. Então, tu vais criar matrinchã em igarapé, certo? Então, você vai seguir as regras, você vai seguir toda a orientação para não causar poluição naquele igarapé. Entendeu? E Certo. muitas vezes, e aí tocando nesse campo, muitas vezes os empresários eles reclamam porque as instituições ambientais elas demoram para liberar isso, entendeu? Demoram para dar autorização. E as coisas acabam funcionando de forma muito mais lenta. Eu entendo e defendo que o nosso Estado tem que ser um Estado verde, um Estado que não é para estar desmatando da forma como os outros fizeram lá atrás. Uma coisa foi como fizeram lá atrás, fizeram errado, nós não temos que fazer errado, nós temos que ter responsabilidade de aproveitar os recursos naturais de forma correta, certo? Então, Certo. investimento no interior do Estado, hoje eu percebo, pelo menos por parte da produção no interior do Estado, alguma coisa acontecendo, das notícias que chegam, né? E isso Sim. me deixa satisfeito com o aproveitamento do nosso potencial. Se está acontecendo investimento no interior, está aparecendo empregos no interior. Ah, está aparecendo empregos para atender uma boa parte da população? Infelizmente não. Mas está aparecendo alguma coisa que, de certo modo, no passado ou algum tempo atrás, ninguém via nada acontecer. Algum tempo atrás, Ariel, só para você ter ideia, se não tivesse borracha, se não tivesse castanha, se não tivesse qualquer outro produto, né, extrativista, Daqui da região. isso, do nosso estado, você não tinha renda nenhuma no interior. Tu imaginas bem, tu vives de coletar castanha. Se esse negócio não vai bem, mano, como é que tu vais ganhar algum dinheiro lá no interior?
Agora, se vem, aí, agora, eu percebo no governo atual um certo interesse, e eu não sei a intensidade de como isso está se dando, mas eu vejo um certo interesse. No planejamento do Estado, eu vejo uma certa valorização das nossas cadeias produtivas, ou seja, o que o Estado do Amazonas ele tem potencial e pode melhorar, certo? Por exemplo, nós temos potencial na área de piscicultura, então eu vejo uma energia, pelo menos, acontecendo para a criação de peixes na região metropolitana de Manaus, certo? Ou seja, Manaus e os demais municípios da região metropolitana. Isso é legal, isso é investimento e isso cria emprego. Mas o nosso percentual ainda de desempregados no Amazonas e em Manaus é muito elevado. Nós temos aí, o último dado faz tempo que eu vi no IBGE, mas estava em torno aí de próximo de 20% de pessoas desempregadas. Eu até anotei aqui, desculpa interromper o senhor, mas em 2019, né, em um cenário sem pandemia, desculpa, em 2019, Manaus era a capital onde tinha mais desemprego no Brasil. Bateu a casa dos 15,9%, né? E um ano depois, né, como eu falei no começo da pergunta, o Amazonas ficou em terceiro. Então, essa questão da geração de emprego, usando o que o Amazonas tem de melhor, que são a pecuária, a questão o senhor citou aí o exemplo da castanha e tudo mais, ela faz a roda da economia girar, pelo que o senhor me explicou. E já pegando o gancho disso, eu queria saber como que qual é o papel do Estado em relação a esses incentivos. É obrigação do Estado incentivar cada vez mais a produção e a geração de empregos, principalmente no interior? Sim, porque veja bem, aliás, te coloca como um empresário. Vamos dizer, tu junta uma poupança, tu vai investir aonde no interior, mano? Se não tiver o Estado, veja bem, se não tiver o Estado criando condições de infraestrutura, o que é infraestrutura? É você poder deslocar a tua produção, é você ter uma condição de um porto adequado, é você ter energia. Ah, Ariel tem dinheiro para viabilizar uma pequena fábrica de beneficiamento de castanha no município tal, mas lá naquele município que tu queres fazer, não tem energia suficiente para viabilizar aquela empresa, entendeu? E com Então, certeza isso desanima o empresário, né? Que quer iniciar algo, né? isso desanima o empresário, isso desestimula as pessoas. Então, na minha avaliação, o Estado ele é fundamental. Não só estamos conversando sobre o contexto da nossa economia aqui do Estado do Amazonas e do município de Manaus, né, e aí a prefeitura e o município eles têm que ser ousados ali, têm que ser ousados. Mas no âmbito federal, muito mais ousados. Porque no âmbito federal, Ariel, você tem a política que a gente chama macroeconômica estabelecida. Né? São as taxas de juros, né? Toda a política voltada ao estímulo ao investimento de modo geral. O empresário hoje fica com incertezas de investir, porque ele não sabe o que pode acontecer na economia. O ministro Paulo Guedes fala das reformas econômicas, né? Reforma administrativa e reforma tributária. Era até uma das minhas perguntas, era sobre essa Pois é, questão do Paulo fala Guedes. Mas o nisso, senhor pode falar já. ele fala nisso, Ariel, e se apoia nessa questão, dizendo que essas reformas, ao acontecerem, nós vamos ter os investimentos acontecendo e que a iniciativa privada tem que fazer. Só que a iniciativa privada, veja bem, não vai fazer nada se o Estado não estiver fazendo a sua parte. Né? O Estado, para mim, ele tem que fazer investimentos dando condições. O Estado não tem que produzir o que ele não deve produzir, entendeu? Ele tem que fazer investimentos dando condições para que a iniciativa privada possa agir. Né? Então, vamos lá, infraestrutura, vamos trazer para o nosso estado. Tu estás, por exemplo, criando peixe numa região aí, numa das áreas da região metropolitana. Você está criando peixe aqui no Iranduba, né? Ou lá no Rio Preto. E aí você está num ramal, certo? Tu tens uma pequena propriedade, tu estás num ramal. Se esse ramal não estiver arrumado, se esse ramal estiver cheio de buracos, nessa chuva, se esse ramal
estiver num tremendo lamaçal, como é que tu vais, rapaz, retirar a tua produção de peixe de lá com as maiores dificuldades? Como é que tu vais lá? Primeiro, tu não pode ser um empresário de fim de semana. Ah, eu vou lá ver minha criaçãozinha de peixe. Não, tu vais ter que estar lá vivendo daquele negócio todo santo dia, né? Cuidando dos teus peixes e tal. Então, a infraestrutura é isso. Né? A infraestrutura é você ter estradas, né? É você ter portos, é você ter energia, enfim, é você proporcionar crédito. A questão do crédito é muito importante. Ter um crédito facilitado para que o empresário possa, aquele que não tem recursos para investimento, possa acessar esse crédito e fazer o investimento. Portanto, nós temos, na minha avaliação, que ser usados dentro das possibilidades que existem na atualidade para aproveitarmos os recursos naturais. Que possibilidades são essas, Ariel? São aquelas em que nós temos tecnologia, que nós sabemos como produzir. Aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não temos condições de produzir, né, não dá para a gente mexer, porque senão você vai causar danos ambientais. E aí eu chamo a atenção para um ponto que tem muito a ver com o nosso Estado e que nós devemos cobrar, né, por parte dos governos, principalmente do governo federal, né, e também, claro, do governo estadual e do município também, o que puder fazer, que é o investimento em pesquisa, Ariel. A nossa Isso aí, a questão da pesquisa? pesquisa ela deixa a desejar, Ariel. Para você ter uma ideia, quando eu era senador, ficava vigilante em cima desses pontos. Eu era uma das poucas vozes que lutava por investimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação na Amazônia. Todo mundo fala em Amazônia, se preocupam, alguns até se preocupam com a Amazônia. Mas, na hora, ninguém quer ceder um tostão para os investimentos em pesquisa. Como é que você vai aproveitar toda essa nossa biodiversidade, ou seja, toda essa nossa riqueza que nós temos, né, na floresta, nós temos nos rios, nos peixes, enfim, nas plantas medicinais, tudo que nós temos aí, e muita coisa para ser pesquisado. Como vamos fazer isso sem pesquisa? Então, agora ninguém, é importante ainda para concluir esse ponto, ninguém lá no Congresso vai ceder nada, ninguém vai querer abrir mão do seu dinheiro para o seu Estado para botar dinheiro para pesquisa na Amazônia. Entende? Muito embora, né, já se percebe hoje a importância da Amazônia através dos rios voadores quando leva a água lá para a região central do país, onde nós temos, né, a nossa agricultura dando bons resultados, na região central e na região sul do país, através dos rios voadores. Ou seja, se der algum problema na Amazônia, todo o Brasil vai sentir, nós sentiremos muito mais, é claro. Então, são esses todos os problemas. Agora, concluindo esse ponto, nós temos que ser mais ousados. Né? Como ser mais ousados? Fazermos um programa de empreendedorismo regional, onde nós possamos, primeiro, capacitar e qualificar quem quer ser empreendedor. Vamos investir nisso. Vamos fazer cursos agora, cursos online, mas eu quero ver milhares de pessoas participando. Muita gente participando, entendeu? Então, você viabiliza esses cursos, certo? E depois, você, através de linhas de crédito, nós podemos fomentar o empreendedorismo, tá? Onde você abre uma linha de crédito com responsabilidade quanto ao dinheiro público. Veja bem, o que eu estou te falando teoricamente, não. Eu fui secretário municipal de trabalho, entendeu? Eu fui secretário municipal de trabalho. Tem gabarito para falar sobre isso, então. Não, eu não gabarito, mas olha só, não querendo alugar você e o pessoal que está com a gente, mas para você ter uma ideia, nós fizemos, quando eu falo nós, foi eu e minha equipe, fizemos uma máquina de viabilizar cursos em Manaus de forma fantástica. Ariel, e tu sabe quanto é que era o recurso da nossa secretaria? Era desse tamanhinho, meu irmão. Era uma secretaria que, quando eu fui para ela, que meu partido queria me indicar para outras secretarias, eu decidi ir para lá, porque eu sempre tive uma ligação nessa área do trabalho, emprego e renda, né? E aqui abro um rápido parênteses, quando eu fui vereador, fiz um movimento chamado Emprego e Renda Urgente, porque Manaus,
em 1999 tinha um elevado percentual de desemprego, né? Aí eu fiz um movimento popular, olha só, levantamos quase 30 mil assinaturas em 99 e entregamos ao prefeito da época. Em 2001, o cara foi reeleito, ele criou a Secretaria do Trabalho, que depois eu fui ser secretário. Aí chegando lá na secretaria, vamos fazer agora. Rapaz, sabe o que fizemos? Para você ver como nós temos dinheiro, Ariel. Não falta dinheiro, não. Temos a má aplicação dos recursos. Porque se você trabalhar com todo mundo, primeiro, parceria com todos os ESSAs, né? Procuramos parceria com todos os ESSAs. Aí eu me lembro, o saudoso não, mas o nosso colega Reston, né, que foi presidente do SEBRAE, né? Cheguei lá com o Reston e disse, Reston, para cada real que eu botar em curso, tu botas R$1, o Reston disse, bota, então tá bom. Então eu vou aplicar R$100 mil em curso. Né? Que não é nada. Curso para a população, questão do Que não empreendedorismo. que não é nada, mas aí ele entrou com mais 100. Com isso, nós fomos fazer cursos do SEBRAE em todas as comunidades. Aí, Ariel, olha só, quem montava o curso, sabe quem montava o curso? A própria comunidade, meu irmão. Era o pessoal da igreja que montava, era o pessoal das associações comunitárias que montavam, era o pessoal dos clubes de mães, entendeu? As pessoas nas casas, nós fizemos, para você ter uma ideia, nós fizemos curso de empreendedorismo na casa das pessoas, Ariel. Tu imaginas bem na garagem, o cara lá dentro da casa dele, entendeu? Numa sala de jantar, 10, 15 pessoas estudando empreendedorismo num quadrozinho que o professor botava. E aí, tudo isso, Jefferson, mas precisaram fazer isso? Claro, não falta dinheiro, mano. Mas quando você faz com criatividade, quando você faz com a participação das pessoas, a participação do povo, aí a coisa fica muito melhor, entendeu? Então, nós capacitamos e qualificamos milhares de pessoas naquela época. Aí eu crio um programa de crédito, porque vai precisar de grana, o pessoal diz assim, nós estamos aqui estudando empreendedorismo, e o dinheiro vem da onde? Aí fizemos a parceria com a AFEAM, Agência de Fomento do Estado do Amazonas, entendeu? E juntei a universidade para avaliar o perfil dos empreendedores. Então tinha lá a dona fulana dos Anzóis, lá de um bairro muito simples, né, que queria, por exemplo, comprar uma máquina de costura. Então ia lá o pessoal da universidade, conversava com ela já fez curso de empreendedorismo, ela já tinha uma ideia, entendeu? Então foi feito um programa de crédito com muita responsabilidade, né, para também não fazer festa com dinheiro público. Não era pega o que tu queres e vai embora investir, não. Muito embora hoje, né? Muito embora hoje, eu te confesso que naquele momento, talvez o programa de crédito que eu fiz foi um pouco rígido. Né? Não era todo mundo que pegava grana, não. E aí, uma vez eu contando isso para uma pessoa, a pessoa disse, Jefferson, né, quem somos nós para não dar o direito para as pessoas que não têm renda, né, não poderem investir? Eu digo, tá certo, mas também você não pode fazer festa com dinheiro público, certo? Chega lá e pega dinheiro e depois o pessoal não paga. Então, eu acho que nós tem que ter uma certa flexibilidade. E aí nós estamos falando de milhões de pobres no país, né? E aí entramos no contexto da pandemia. Veja bem, porque a conversa é tão ampla que vai para várias coisas. Né? Mas nós estamos falando de frentes, né? mas nós estamos falando de desemprego e estamos falando de políticas de emprego também. Mas chegando na pandemia agora, tá? Vamos trabalhar um pouco esse ponto, que tu deves com certeza ter perguntas aí, mas para a gente continuar a nossa análise, na pandemia, o que você observa? Primeiro, nós temos um percentual muito elevado de informais. Aqui em Manaus, pessoal da informalidade, e no estado do Amazonas, entendeu? Esse pessoal todo, eles fazem um trabalho simples, entendeu? Os caras estão aí. Aí, de repente, vem uma obrigação, ou vem uma cobrança, importante essa cobrança, porque não dá para todo mundo estar na rua com o problema grave da pandemia, e uma cobrança para as pessoas ficarem em casa. Olha que situação. Que eu quero chegar. Essa questão da abertura, né, desse abre e fecha do comércio. A gente já conversou aqui com o ex-presidente da Associação Comercial do Amazonas, né, o senhor
a Taliba, e ele falou sobre isso. Ele falou querendo ou não, isso é prejudicial, mesmo que tenha Eu uma estou te grande ouvindo muito retomada, por baixo, exemplo. Ariel. Opa, Desculpa, tá pra ouvir agora? estás me ouvindo? Eu estou te ouvindo. O senhor tá me ouvindo? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Mas se quiser só aumenta o volume aí do seu celular, que eu acho que Porque melhora. teve uma ligação aqui no meu celular e atrapalhou. Ah, sim. Pois é. E aí eu Eu não conversei sei com ele. se. Espera aí que eu Oi. vou tentar mexer em alguma coisa aqui. Tá bom, tudo bem. Não. É só inverter isso. É, Não pega para inverter a câmera, senão vai ficar filmando sua sala aí. pois é, Já? mas pode falar. Tá. E aí eu conversei com ele, ele falou que mesmo em certos períodos onde o comércio ele esquenta, como no final do ano, por exemplo, é prejudicial. E eu queria saber do senhor, né, no ponto de vista econômico, essa questão da abertura e fechamento de comércio, enfim, dessa proibição de circulação de pessoas por conta da Covid, né? Nós sabemos que tem certos setores que se beneficiaram com isso, né? Posso citar aqui, por exemplo, os lanches, restaurantes que podem oferecer seus serviços através de deliveries. Mas em outros setores foi bem prejudicial. E aí a minha pergunta é o seguinte: essa questão, a cultura do empreendedorismo, o quanto que ela é importante nesse tempo de pandemia? Lembrando que a gente não sabe quando a pandemia vai acabar. Tem pesquisas aí que falam que vai durar anos, né? Então, o empreendedorismo hoje e essa questão do Estado de incentivar a liberação de créditos e trabalhar essas políticas públicas para incentivar mais empregos, o quanto que ela é importante para esse momento que a gente vive agora. Olha só, realmente a situação é muito complicada, tu sabes disso, né? E as pessoas sabem disso, porque nós estamos aí em plena segunda onda, né? E pessoas estão morrendo, muito embora os indicadores do estado do Amazonas e de Manaus, pelo menos de Manaus, está caindo. Porque já tivemos o Tá problema lá quase atrás. laranja agora, né? Mas já tivemos o problemaço lá atrás. Ninguém está fazendo, desculpa o termo, fazendo graça, né? Porque nós somos os que estão cuidando direitinho. Nós já sofremos e agora a gente está tendo uma situação menos pior. Mas a tua pergunta ela é interessante, por quê? Porque, olha só, nós temos, portanto, que cuidar, né, da eliminação, né, desse momento, dessa pandemia e desse Covid-19. Né? E, Uhum. para isso, é, o correto seria que tivéssemos a vacinação o mais rápida possível. Infelizmente, isso não aconteceu, e eu não vou ficar aqui me reportando as razões porque não aconteceram, todo mundo está sabendo por que não aconteceu. Então, nós vamos trabalhar daqui para frente. A vacinação está ocorrendo, o ritmo não está muito acelerado, infelizmente, deveria ser mais acelerado. Nós só vamos recuperar um pouco mais a condição de trabalharmos melhor a partir do momento que tivermos a maior parte da população vacinada. Mesmo vacinados e tomando cuidado, né? Porque não é porque você vai estar vacinado que tu vais poder sair fazendo graça, como as pessoas dizem de forma popular. Então, nós vamos ter um ambiente, como você muito bem colocou, de cuidados que vão passar algum tempo nisso. Muito bem, mas a tua pergunta é, Jefferson, então aí as pessoas, alguns vão receber o auxílio emergencial do governo, 4 meses, em média R$ 250, isso vai dar para amenizar alguma coisa, mas as pessoas estão precisando trabalhar. E outra coisa, tu imaginas bem uma casa de uma pessoa muito pobre que não estão acostumados a ficar em casa, né? Uma coisa é você ficar em casa, na tua casa, que tem um ambiente legal, que tu podes né, ficar assistindo televisão, outro vai lá para o quintal, outro vai não sei o quê, outro vai para a tua piscina, outro vai fazer qualquer outra coisa, está todo mundo amontoado dentro de casa. Né, E tem que é bom. trabalhos que podem, né, ser feitos em casa. Outros trabalhos não podem ser feitos em casa, né? Isso. Tem trabalhos que podem ser feitos e outros não podem. Agora, o cidadão mais simples, que nós estamos falando, que são os mais vulneráveis, né,
infelizmente, a situação não é muito boa, né? Eu acredito que o Estado, e aí quando eu falo Estado, né, com seus entes federativos, governo do Estado, né, governo federal, governo do Estado e prefeitura, vão ter que dar uma atenção especial, por um certo tempo, ainda continuar dando atenção especial a essas pessoas mais vulneráveis da economia, né? Porque, na verdade, isso vai servir apenas para amenizar, Ariel, amenizar um problema que vem lá do momento em que começou aqui o processo de, vamos dizer, de ocupação do nosso país, né? Que é a questão relacionada à concentração de renda, da riqueza nas mãos de poucos e muita gente pobre, entendeu? Para você ter Da uma ideia, desigualdade social, o senhor está falando. para você ter uma ideia disso, olha só como uma coisa é grave, né? Você tem hoje um contexto em que você tem aí 20% da população, 20% da população brasileira fica com 60% da renda. E 80% da população fica com 40%. O que eu quero dizer, traduzindo isso? Vamos dizer que nós tivéssemos um bolo, Ariel. Você tem um belo bolo para comer, certo? 10 pessoas vão comer esse bolo. Aí chegam dois e dizem, olha, 60%, metade mais alguma coisa é a nossa parte. Entendeu? A Os metade mais... 40 aí são de Aí o que vocês. sobrou aqui, aí sobrou esse pedaço aqui, 40%. Vocês 8 aqui vão brigar por isso aqui. E tem gente que vai comer migalhinha, porque você tem 5% da população brasileira que vive com uma renda média aí de R$ 300 por mês. Então, o Brasil tem uma dívida social muito grande. E essa pandemia, isso me assusta, essa informação. Veja bem, como muitos, que não sei o quê, e tanta gente. Meu irmão, essas pessoas estavam aí, né? A nossa cidade é uma cidade que, se você for andando nas ruas de modo geral, com raríssima exceção, se você entrar 20 metros num determinado espaço de uma rua, tu vai encontrar a pobreza, né? Anda pelas áreas da cidade, né? Você vai encontrar as pessoas morando amontoadas, né? Você vai encontrar casas onde tem muita gente morando juntos ali. Ou seja, então, a nossa cidade, que é uma metrópole hoje, né, porque atraiu muita gente, então tem sérios problemas, que são as pessoas que vivem, né, com uma renda muito baixa. Isso não é diferente do país. Portanto, agora temos que nos concentrar vendo como melhora a vida dessas pessoas. E aí, olha só, né, aí nós temos que trabalhar bem essa questão relacionada à orientação. Eu saio de vez em quando, né? Eu sou professor e trabalho online, né? Sou professor da UFAM, nossas aulas vão começar a semana que vem. Então, tenho trabalhado online todos os dias. Mas muito bem, saio para ir na farmácia, mal na farmácia, e sair para alguma coisa assim, não é para nenhum lugar mais. Mas, mas a minha situação não é da maioria das pessoas, né? Das pessoas, por exemplo, que têm pegado transporte coletivo. Olha só, no transporte coletivo é um problema sério. Muita gente entra ali. E o problema é o seguinte, às vezes o cara está contaminado e não sabe. Não é que a pessoa está entrando contaminada, eu vou passar para os outros, não. Não sabe que está contaminado e está passando para os outros. E é Então, um eu acho local onde o pico é muito alto, né? É uma transição de pessoas diariamente. Muitas pessoas dependem do transporte público, né? isso. Então, nós teríamos que, talvez, pensar em alguma coisa em que pudéssemos ter uma maior higienização do transporte coletivo, entendeu? Eu não sei como poderíamos fazer isso, mas isso deveria ser feito, por exemplo, toda vez que o ônibus chegar na garagem, limpar o ônibus, passar álcool nas cadeiras, blá, blá, blá. Aí você pode dizer, mas isso as empresas vão pular, vai aumentar o custo. Sim, mas é um momento importante, né? Um momento em que temos que salvar vidas. Nas empresas, por exemplo, eu vejo em muitas empresas que às vezes você entra e o cara não está nem aí para ti, né?
mal tem uma garrafinha de álcool lá, em gel, mas seria importante, por exemplo, se a empresa tem condições de, na entrada, colocar alguém, né, para verificar a temperatura e passar álcool em gel nas mãos das pessoas, seria fundamental. Então, são cuidados que nós vamos ter que Básico. ter, cuidados básicos para dar garantia aos consumidores, né, pelo menos aqueles que são mais cuidadosos, poderem comprar os produtos, poderem frequentar as lojas. Né? Então, mas tudo isso é um processo tal, Ariel, você deve estar refletindo sobre isso também, porque muita gente às vezes não cuida direito né, da forma, não faz direito da forma correta como deveria cuidar dessa questão dos aspectos sanitários. E isso não é só um problema do nosso país, não, no mundo inteiro. É o cara lá na Inglaterra, é o outro não sei da onde, quer dizer, não é problema de país subdesenvolvido, entendeu? Não é problema porque muita gente da nossa população não teve a oportunidade de estudar e de ter mais informações. Mas é um problema das pessoas, né? São as pessoas fazendo festas, né? Sem Vamos necessidade, né? sem necessidade, mas Gerando não ocorre só aqui. aglomeração. Mas não é só aqui, é lá na Europa também, né? É na Alemanha, é não sei aonde. E é um Então, costume parece. comum, né, do brasileiro sempre querer se comparar, de falar assim, ah, a grama do vizinho, outro país, é muito mais verde do que a minha, né? Isso é muito É, comum. pois é, mas o que eu quero te dizer é que parece que tudo isso se resume em quê? Em que você tem uma situação onde alguns deixam a doença, né, um pouco de lado e não ligam para ela, né? E quantos não devem ter se arrependido disso, ou por Tem algum muitos problema. empresários que pensam assim, desculpa interromper o senhor, tem muitos empresários que pensam assim, em mais no lucro do que na garantia da mão de obra. Não, eu acho que todos, eu não falo os empresários, mas eu falo assim, aquela parcela da população que às vezes age de forma descuidada, entendeu? Então, é Uhum. aquele cara que tu passa nas ruas e ele está sem máscara, entendeu? É aquele que, por exemplo, um dia desse eu fui numa farmácia, aí tinham 3 pessoas dentro de um carro. Aí o cara saiu sem máscara. Aí, quando ele saiu sem máscara, o outro lado do carro, ei, olha a máscara, ele, o outro que estava com a máscara, deu a máscara dele pro outro, rapaz. Olha um negócio desse. Eu digo, cara, o cara tirou a máscara dele e deu pro outro entrar na farmácia. Quer dizer, então, Eu tenho muita coragem, né? não é isso, é o grau de desinformação, entendeu? Pega a minha máscara aí para te entrar na farmácia. Irmão, então, eu acho que teremos que trabalhar com um pouco mais de intensidade nas informações, né, nos esclarecimentos, nos cuidados que as pessoas têm que ter. Então, nós vamos ter que usar a criatividade, né? Uhum. Nós vamos ter que ser usados. Quando eu falo nós, eu falo os governos também, governo federal, governo estadual, municipal, tem que ser mais criativos. Não dá para a gente ficar com as mesmas receitas, né, porque o momento é diferente. Certo? Tivemos uma pandemia lá no início do século XX. Né? Gripe espanhola. É, isso, a gripe espanhola. Então, isso faz 100 anos. E a gente mesmo, nós economistas, ninguém estava preparado para isso. Ninguém foi. Eu, por exemplo, eu não tive ensinamentos para discutir essas questões. Isso passava muito longe, num fatores externos que vão acontecer, que podem acontecer, mas ninguém refletiu sobre isso. Daqui para frente, claro, a coisa vai acontecer, observando todos os aspectos e cada vez que a gente vai ficando mais experiente, a gente vai aprendendo e vai tendo novas soluções. Tá? Então, eu acho que, portanto, temos que agir fora da caixa, temos que agir com criatividade, temos que agir com intensidade, né? Porque as pessoas não podem morrer Assim, pela doença e nem podem morrer de fome. Né? Então, sem eu uma acho que o mesa. caminho é esse. É. Seu Jefferson, eu queria só, desculpa interromper aqui a sua linha de raciocínio, mas é porque a gente tem uma pergunta aqui de um seguidor nosso, aí o senhor pode responder. Eu vou ler aqui, aí o senhor em seguida já pode responder, tá bom? Tudo bem. Mandaram duas perguntas, na verdade.
Primeiro, o Thiago, acho que é Thiago Amaral, ele perguntou assim, ó, tem um setor mais afetado pelo desemprego ou todas as áreas foram atingidas igualmente? Pode responder. Sim, o setor de serviços, né? Então, essa área de serviço, tu imaginas bem, por exemplo, o cara que trabalha na área de... ele é eletricista, entendeu? Uhum. Então, pouca gente, se alguém tinha algum serviço de eletricidade para mexer na sua casa, só se for algo urgente ou então tá esperando as coisas melhorarem. Por exemplo, pinturas de casa, o pessoal pintou, e aí vai, né? Manicure, pedicure, né? E cabeleireiros, e assim vai. O setor de serviços ele foi mais afetado. Mais afetado, né? É. Já vou Infeliz, passar. infelizmente, foram mais afetados. Tá. Aí, o senhor falou da questão das políticas públicas de incentivar o empreendedorismo, né, essa cultura do empreendedorismo. E aí eu estava lendo aqui rapidamente, que eu estava muito prestando atenção no que você estava falando. Aí teve um seguidor que falou o seguinte, que tinham pessoas que estavam bem financeiramente antes da pandemia, estavam estabilizadas, com emprego, num cargo bom, né, no seu setor de trabalho, e por conta da pandemia não tem mais isso. Então, muitas pessoas tiveram que se reinventar, né? E essa questão da falta do investimento, do incentivo e também dessa educação, que querendo ou não, empreendedorismo é uma educação, né? Para você abrir seu próprio negócio. E aí, essa seguidora aqui, a Gabriela, mandou essa pergunta. Cursos profissionalizantes ajudam a conseguir emprego? Antes tinha o CETAM, que era grátis para o povo. Essa é a pergunta para ela. E aí isso pode responder. Primeiro, sim, né? Cada vez mais. E Gabriela, o que está acontecendo? Nós estamos em uma revolução tecnológica. Nós estamos na quarta revolução tecnológica. Então, as empresas, por exemplo, no Polo Industrial de Manaus, tem muitas empresas que estão certamente hoje com alguma vaga de emprego, mas não tem pessoas capacitadas e qualificadas para essa vaga, certo? No mais, nos outros empregos mais simples ou mais fáceis de serem é, não digo conseguidos, mas em outras áreas mais menos onde você tem um requisito da tecnologia com menor intensidade, você precisa se capacitar e se qualificar. Tá? Então, até para ser vendedor, até para ser vendedor, não para ser vendedor, para atender as pessoas. Né? Trabalhar numa Precisam empresa. desses requisitos, né? Quantas vezes você vai numa loja e o atendimento é ruim? O atendimento é Muitas, ruim. muitas Ninguém, vezes. mas porque contrataram uma pessoa e não deram o mínimo de, de orientação, entendeu? Não fizeram um curso para as pessoas aprenderem como lidar com o consumidor, como atender melhor. Por exemplo, nesse momento de pandemia, tu vais, por exemplo, numa loja, tu queres que o vendedor te atenda com todos os cuidados, né? Você vai, por exemplo, num restaurante, você quer o garçom te atenda com todos os cuidados. Que as Portanto, mesas estejam um pouco separadas, né? O distanciamento. então não a pessoa vai chegar lá e vai, sabe, atendendo de qualquer forma, ou não vai tendo os cuidados, porque quem leva a grana para a tua empresa é o consumidor. Quem leva o dinheiro é o consumidor. Sem consumidor, ninguém vive, não é mesmo? Então, você Tudo bem. precisa disso. E esse consumidor tem que ser bem atendido. E num momento como esse, né, tendo todos os cuidados, né, eu acho que as empresas têm que apostar muito nisso, né, orientar muito os seus trabalhadores. Por exemplo, vai numa empresa que a porta fica fechada, pô, se a porta puder ficar aberta, deixa aberta. Ah, tem ar-condicionado então. Então alguém abre a porta. Será que dá para alguém abrir a porta? Porque todo mundo vai lá e pega né, na porta para abrir. Certo. Eu confesso que quando tem um negócio desse, eu fui um dia desses numa dessas lojinhas de posto de gasolina, aí, rapaz, eu fiquei agora. Aí eu empurrando com o cotovelo, meu irmão, porque eu sou mais assustado do que não sei o quê. Então, todos esses aspectos nós temos que tomar
cuidado, né? E para poder fazer com que o consumidor, nesse momento difícil, se sinta mais seguro, né, para Seguro, né? consumir. É. E aí, Jefferson, a gente já está encerrando aqui a nossa live, né? O vídeo já está batendo quase 50 minutos, passou muito rápido, inclusive. E eu Espero que tenha queria. ajudado em tá é, ajudando em alguma coisa ou está complicando mais? Não, não, tá muito bom, tá muito bom. Só Pô, que aqui no se tu Instagram. tiveres alguma dúvida, aproveita para me perguntar logo agora. Jefferson, eu não Não, entendi não, isso. sim. Deu Não, para é entender? porque as perguntas que eu fiz, né, que eu tinha feito, o senhor já foi responder de uma, entendeu? Então já foi bem esclarecedora. E aí eu já queria já finalizar, porque o Instagram ele tem um limite de 1 hora em live, né? E aí já estamos batendo a casa dos 50 minutos. E eu queria agradecer o senhor pela sua participação sobre esse tema. Nós falamos aqui sobre muitas coisas que vão estar salvas, essa entrevista vai estar salva para assistir depois, e foi bastante esclarecedora. E aí eu queria agradecer por mais uma vez poder dedicar o seu tempo. E se o senhor quiser fazer uma breve assim finalização, o senhor pode ficar à vontade. Muito obrigado, só tenho que te agradecer, né, e parabenizar vocês pelo trabalho aí no portal, né, e vamos em frente, numa próxima oportunidade continuamos. E é isso aí. Vamos marcar uma próxima entrevista, né? Estamos pensando em trazer mais pessoas, né? Fazer 4 pessoas numa entrevista, naquele bate-bola. E eu queria agradecer. Muito obrigado pelo senhor por falar sobre isso, sobre economia, desemprego. E estaremos juntos aí para marcar qualquer conversa. Só para finalizar, essa entrevista vai estar salva, tá? No Instagram do Portal O Poder. Se você quiser compartilhar nos seus stories, você pode marcar o Portal O Poder e também marcar o nosso convidado, né? O Instagram dele está aí. E é isso, estou ficando nessa e nós iremos retornar na terça-feira em mais uma entrevista, trazendo sempre temas bastante relevantes. Então, seu Jefferson, muito obrigado. Um ótimo fim de semana para o senhor e para toda a sua família. Tudo de bom, foi um Valeu. prazer. Grande abraço. Valeu, obrigado, seu Jefferson. E um grande abraço. Estamos agora encerrando a live.